Olá, meu povo, boa noite. Recomeçando nossas meditações das segundas-feiras, Paulinho e eu estamos juntos com vocês para essa nova etapa que se inicia hoje. Observem que recomeçar, em muitas situações, às vezes, envolve um marasmo, uma preguiça. Veja quando a gente quer voltar, recomeçar a fazer academia, que preguiça, fazer regime, enfim, sempre o recomeço. Em muitas situações, traz essa sensação de preguiça e de marasmo, mas Paulinho e eu estamos ativos aqui para este recomeço. Vamos então orar, elevando o nosso pensamento às esferas do alto, às esferas do bem, para que possamos nos encontrar com o pensamento cósmico, com o pensamento divino, asserenando nossas emoções e assim dizendo: Pai que estás em toda parte, acalme a nossa passada, aquiete nosso coração, que possamos entender que há tempo para tudo e que a pressa em nada pode nos ajudar, principalmente neste momento em que queremos a presença das entidades do bem, dos companheiros invisíveis, mas que estão sempre nos olhando, nos ajudando, nos intuindo. Te pedimos neste momento o teu olhar compassivo, Pai, para aqueles que sofrem, onde quer que eles se encontrem, em hospícios, em clínicas psiquiátricas, em hospitais, nas vielas, nos presídios ou mesmo em suas casas. Onde a dor estiver, acalme o passo de cada qual e dê-lhes a aceitação destes momentos, lembrando que tudo passa. Envia também o teu conforto para aqueles que perderam os seus entes queridos, que eles possam igualmente compreender de novo que tudo passa. Derrama tuas bênçãos em todos os lares, para que possamos, dentro deles, intuirmos-nos para a fraternidade, para a solidariedade e para uma vida mais amiga. Que assim seja e assim será. Estava conversando com Paulinho, falando que recomeçar depois de tantos meses que estamos nesta fase de restrições. Em março completa 2 anos que estamos vivendo com várias restrições, com algumas outras dificuldades. Qual de nós, nesses 2 anos, não perdeu ou um ente querido, ou um vizinho, ou um colega, um amigo caro, ou pelo menos, se não vivenciou essa experiência, teve notícia de alguém que se foi por conta da Covid? Nival, vocês sabem, administrador eficientíssimo lá da nossa casa, estava pensando em retomar as nossas atividades agora em março. Que ledo engano! Veio aí esse Ômicron, sei lá se é assim que se chama, e também igualmente, todos nós conhecemos alguém que já teve esta Covid mais branda, esta Covid que não leva muitas pessoas aos hospitais, mas que causa um desconforto muito grande. Na minha família, 12 pessoas tiveram Covid. Eu e Sandra ainda não, e espero que não seja ainda. Espero que não tenhamos.
Baduê teve, levou aqui isolado 12 dias, nós dois confinados, cada qual num quarto. E assim como nós, milhares de pessoas neste universo que estamos vivendo, neste planeta Terra. E devemos nos perguntar, para que tudo isso? A minha crise que sempre tenho respiratória, minha rinocinusite crônica, e que agora deu esse sinalzinho. E me lembrei de uma frase, não me lembro quem disse isso, que a paixão e a tosse não se consegue esconder. E é verdade. Quando estamos apaixonados, seja por alguma coisa, por alguma situação, por algum ideal, por alguma pessoa, a gente revela esta paixão. Mas voltando ao que eu ia dizer sobre Nival, ele disse, vamos recomeçar agora em março. Já tinha dito a vocês, nossas cadeiras da Associação Atlética imprestáveis, o ferro todo corroído, precisamos, com algum esforço pecuniário, repor essas cadeiras, elas estão lindinhas nos esperando. Nossa sede, mofo nas paredes todas, a pintura descascando. Nival também saiu agora de uma Covid, mas está ótimo e lá foi cuidar de pintura, eu nem sei o que é que tem que fazer para tirar mofo, isso ou aquilo. Está lá organizando também nossa casa. E a gente diz, isso tudo é a matéria. E aqueles que não entenderam ainda que esta doença, essa pandemia, quer nos dizer alguma coisa, quer nos mostrar, nos identificar com algumas necessidades da nossa alma, do nosso espírito, que precisamos perceber o que precisa ser mudado, o que precisa ser observado. E a partir daí, nossa vida mudar para melhor. Eu percebi, já disse isso a vocês uma vez, o quanto eu envelheci nesses 2 anos. É ruga e pelanca para todo canto. Eu estou um caco, mas percebi que a velhice, como diz uma irmã minha, até com muita sabedoria, eu a chamo de Dindinha, mas o nome dela é Hortência. Dindinha diz muito que a velhice é ter um passado imenso, enorme, e um futuro pequeno. É verdade. E quando nós, mais velhos, nos assenhoramos desta verdade, a gente percebe, já que temos um futuro tão pequeno, vamos curtir a vida. Mas quando a gente diz curtir a vida, não é sair bebendo tudo, fazendo tudo que tem vontade, não. É focar a atenção, está na moda. Tem 2 palavras que estão na moda. Uma é focar. Então vamos focar a atenção no que a gente faz. Viver o momento é isto. Eu não foco. Eu perco meu celular por 1 minuto, quer dizer, nem presto atenção onde coloquei. Vou lavar prato, não lembro se larguei na cozinha, se deixei no gabinete lendo, se deixei no quarto. Então, a pessoa que foca a atenção no que faz, a vida se desenvolve melhor. A vida tem mais um norte, tem mais uma direção. Então é preciso que estejamos atentos. Como devemos estar atentos ao meditarmos? A nossa respiração. É o que o Zen Budismo chama de respiração consciente. Inspirar e expirar, percebendo o ar como entra nos pulmões e como sai. Isso se você fizer pelo menos 3 respirações conscientes, atenta para ela, você se acalma. Eu faço isso muito aqui em casa. Você se acalma e você começa a conseguir
se organizar melhor. Outra palavra que está na moda é empatia. E este período pandêmico foi o grande ensinamento para todos. É pensar no outro, lembrar do outro, perceber a dor do outro. Às vezes uma dor que não conhecemos, que, por exemplo, Paulinho e eu não perdemos ninguém na Covid, né, Paulinho? Então a gente não teve essa experiência doída, mas ter uma atenção, uma empatia para aquelas pessoas que sofrem e que estão realmente muitas desequilibradas. Eu tenho uma amiga queridíssima, não vou revelar o nome, mas ela saiu do prumo na pandemia. Ela criou tanta doença inexistente, tanta angústia, tanto medo, tanta ansiedade, emagreceu tanto. E agora conseguiu ir a um médico, outro médico e percebeu que a cabeça da gente é realmente algo complicado. Eu não conheço ninguém de cabeça boa. Se vocês conhecerem, me apresente. Claro, tem pessoas que têm cabeça boa para uma coisa e não tem para outra. Eu mesmo tenho cabeça boa para tudo, mas falou em doença, eu me descompenso completamente. Já outras coisas eu tiro de letra. Já outras pessoas não estão nem aí para a doença, nem pensam, nem anda com sua emoção voltada para a doença. Entenda que cada um age como consegue. Eu tenho um grande amigo, vários psiquiatras, mas esses dois me disseram, eu tenho depressão, eu tenho tristeza, eu tenho medo, eu tenho angústia, porque está na vida. E a gente viver passa por essas situações. Não pode deixar que essas situações controlem nossa vida, nos dominem, porque senão, bicho, quase quebra o anel aqui, porque senão a gente se descompensa realmente. Então, um dos grandes ensinamentos que esses 2 anos em que não abraçamos nossos afetos, que não beijamos, que não acariciamos, vivendo de máscara. Isso foi tão horrível porque minhas rugas aparecem todas, é o único lugar que ela não mostra, que ela não cobre. Eu queria tanto que cobrisse aqui, menina, mas é tanta ruga. Porém, quem é que quer desencarnar jovem? Quem não morrer, não envelhecer, vai morrer jovem. E a gente quer seguir adiante na vida. Outro ensinamento para mim, porque este ensinamento foi coletivo para todos, mas tem aqueles ensinamentos que são particulares. Um deles, para mim, foi perceber a importância do trabalhador doméstico, que às vezes a gente não valoriza. Eu sempre valorizei, mas agora, em que eu fiquei tempos e tempos sem ninguém para me ajudar, e esses 12 dias badei de Covid, eu do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto, e ele do quarto para a mesa, botava a comida dele, quando ele acabava de comer, eu pegava com luvas os pratos, ia lavar, uma neurose, mas um cuidado que valeu a pena, porque não peguei a doença. Então veja, a cada dia a vida tem um recado para nos dar, tem um ensinamento para nos dar. E a gente se pergunta, esta pandemia aconteceu entre 1918 e 1920, 2 anos também. Os cuidados iguais, lavar as mãos, de máscaras e o afastamento. Ceifou milhares de vidas, inclusive uma vida linda de Eurípides Barçanufo, um dos grandes espíritos e que, quando encarnado, teve uma história linda de divulgação do espiritismo, sofreu demais, foi perseguido e resolveu ir ajudar estas pessoas que estavam com a febre amarela. E desencarnou com esta doença aos 38 anos. Mas era uma figura tão linda
e já tinha vindo aqui várias reencarnações. Era um espírito de tamanha elevação, que contam que quando ele desencarnou, foi recebido no mundo espiritual por Jesus. Veja que merecimento extraordinário. Então, observem quanta coisa esses 2 anos nos mostrou. Muitas pessoas só falam em revolta, 2 anos perdido. Perdido. Não existe um dia perdido. Todos os dias traz a sua utilidade, traz a sua atenção, traz o seu ensinamento. Esses 2 anos foi espetacular deste ponto de vista. Veja quantas pessoas honestas se beneficiaram, transformaram o desemprego em fazer quentinha, em vender doce, em vender almoço e com isso ganhando o seu dinheiro. O Uber foi uma explosão de Uber, no início ninguém, agora eu pego Uber e eles me dizem como está melhor esta fase para ele. Então, veja que apesar de muito desemprego neste período, houve também muita oportunidade até da pessoa observar o que é que eu posso fazer, quais são outros talentos que eu tenho e que estavam escondidos e que agora eu descobri. Paulinho já me anunciou aí que estamos encerrando. Eu quero lembrar uma sentença de Jesus que ele dizia sempre: tudo está em nós, tudo. A força, a coragem, a sustentação, a fé, o amor, a solidariedade. Mas a gente não quer se dar conta disso. E às vezes somos tão egoístas, somos tão orgulhosos, tão tendenciosos para julgar pessoas. Pelo nosso perfil a gente já julga o outro. Somos tão amargos, intolerantes, impacientes. Também tudo isso podemos desprezar e acionar aqueles valores que lembrei antes de dizer, esses valores infelizes. Lembrar outra sentença de Jesus: amealhe os valores que as traças não comerão. O que ele quis dizer com isso? Amealhe esses valores da bondade, do servir, do ajudar, do ser útil, do fazer o bem. Porque esses valores vão conosco. Os bens materiais, o que temos, como diz Divaldo Franco, o que temos fica, o que somos segue conosco. Que possa seguir conosco o nosso lado bom, que possamos ir retirando nosso lado difícil, os ciúmes, as inseguranças e tudo que já lembrei aqui. Desejo a vocês um recomeço com alegria, com entusiasmo, com as bênçãos do Pai. E para lembrar sempre que encerro dizendo que o Deus que está comigo, esse Deus esteja também com vocês. Portanto, uma feliz semana com oportunidades ótimas e redentoras e que possamos estar juntos na próxima segunda-feira e nosso espaço será aberto quando Deus permitir e determinar. Que assim seja. Namastê. Falta
te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.